Perfeito. De início, né, eu gostaria, você fez uma breve apresentação do que é o Grupo Santionone, falou um pouco sobre você, mas eu gostaria que a gente falasse agora menos de onde você está agora e como o Grupo Santionone surgiu, ou de onde surgiu a ideia de você fundar o Grupo Santionone. Então, o que levou você a ser founder desse negócio e hoje CEO também? Cara, assim, eu já tô há mais de 15 anos no mercado financeiro, né? Eu vim de um grande banco, eu trabalhei no HSBC. Foi onde eu aprendi a profissão. De formação, eu sou formado em letras, tenho pós em literatura, Uhum. com ênfase em inglês, mas eu nunca dei aula, né? Eu sempre fui da área comercial, sempre trabalhei com público, né? E quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava com planejamento financeiro, eu vendia planejamento financeiro para público de alta renda. O banco ele tinha um departamento, que era o que eu participava, tinha umas 400 pessoas assim no Brasil, e a gente era treinado para vender planejamento financeiro, investimentos, soluções financeiras para os clientes de alta renda, né? Na época era HSBC Premier, né? A gente trabalhava lá. E eu vendia isso, só que eu não praticava, cara. Na minha vida pessoal eu não praticava. Eu achava que, tipo, não funcionava, né? No banco eu aprendi muito sobre isso. Mas assim, eu nunca tinha visto na prática a necessidade de colocar isso no game, sabe? Uhum. No banco, como ele direcionava muito mais para venda de produtos do que para qualquer outra coisa, a gente acabava se concentrando na parte da venda de Sim, produtos. sim. Portanto, eu nunca vi a prática disso, né? E não conseguia colocar isso na minha vida. Até o determinado momento que eu cheguei numa situação, cara, que isso em 2011, 2012, eu estava extremamente endividado, financeiramente falando, tinha mais de 1 milhão de dívidas, e o banco fechou a operação no Brasil, do nosso departamento, mandou, tipo, toda a galera embora no mesmo dia, praticamente. E eu me vi assim, eu tinha uma receita muito alta na época, e mesmo assim eu não conseguia me organizar. Eu achava que ganhar mais era a solução, ganhar mais era a solução. E aí, cara, quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, poxa, se eu que conheço tudo praticamente sobre essa questão de planejamento e educação financeira, estou nessa situação, imagina quem não conhece. Sim. E aí eu comecei a ver e vi que existia um público que sofria muito com isso, que era o público médico. Eu já atendi alguns médicos no banco. Mas aí a gente começou de novo, né? Eu recomecei ali, né? E aí eu fiz para mim um processo. E isso levou em torno de uns 2 ou 3 anos até da dívida de quase 1 milhão, até mais de 1 milhão de reais. Eu conto isso nas minhas mídias sociais. Quem quiser conhecer a história, o que eu fiz na prática para sair, né, dela, pode ir lá e pesquisar. Mas assim, eu saí dessa dívida para um cara que tinha uma segurança financeira, né? Isso em torno de 3 ou 4 anos. As coisas não acontecem Sim, do sim. dia para noite. E aí, cara, a gente começou a direcionar esse atendimento e ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a se organizarem. E aí o problema começou a ficar cada vez mais latente. E aí a gente criou uma solução estratégica para ajudar. Então hoje a gente tem o quê? Uma metodologia que hoje já a gente já faz isso há mais de 10 anos, né, para médicos. E uma metodologia que realmente funcionou para mim e que funcionou para centenas de famílias, né? Então foi daí que começou a surgir o projeto de estruturação de educação financeira para médicos. Basicamente Perfeito. foi isso, né? Sim, sim. De forma resumida, eu Resumido, acredito. Mas eu gostei muito disso, né? Você percebeu um problema, resolveu ele pra você, criou esse método e falou, faz sentido mostrar isso pra mais pessoas. Afinal de contas, se você passava por isso, outras pessoas também passavam. Cara, eu costumo dizer assim e eu falo isso para os clientes, né? Quando você, a gente tem vários pratos, né, para equilibrar na nossa vida. Eu acho que vocês também passam por isso, todos nós passamos, né? E eu digo, em alguns pratos é saúde, educação, dinheiro, trabalho, família, social, espiritual, enfim, a gente vai se ajustando, né? Mas quando a questão financeira está envolvida, está prejudicada, nenhum outro
desses equilíbrios que a gente tem que fazer, ela anda corretamente. Quando você está com as suas questões financeiras bem resolvidas, todas as outras coisas fluem mais naturalmente, digamos assim. Eu não acho que nada é natural, tá? Mas assim, é mais fácil de você resolver outros problemas quando você está com a parte financeira bem resolvida. Então, quando você não tem a parte financeira bem resolvida, é a única que desestabiliza e desestrutura todas as outras. Perfeito. Por isso, e dinheiro não é o mais importante, mas ele desestrutura e desestabiliza todas as outras. Então, é um ponto ali que a gente sempre tem que estar dando atenção. Perfeito. Eu queria só ressaltar alguns detalhes que você falou nessa explicação, né? A primeira é a questão do prazo. A gente tem que entender que as coisas não são do dia para a noite. E como a gente lida com investimentos, a gente vê bastante sobre isso, né? Às vezes a pessoa, ela vem para abrir a conta, né? Começar a investir. E eu já falo assim, logo de cara, ó, eu ainda não conheço 100% do seu perfil. Você ainda não conhece 100% o que é investimento, por mais que a gente ache que conhece tudo, né? Se ainda não começou, ainda não sabe 100%. 3 a 6 meses de adaptação para você começar a se conhecer, saber se você é uma pessoa mais agressiva, mais conservadora, para depois começar a ver a roda girar mesmo. E a gente conversa bastante isso no dia a dia, o quanto as coisas levam tempo, e a gente é muito imediatista como ser humano. O ser humano ele é naturalmente imediatista, ansioso, premeditado. E você ter essa noção, imagina ainda mais a ansiedade de quem está com uma dívida, igual no seu caso ainda falou de 1 milhão, você chegar num planejamento e falar assim, ó, 2 anos, a pessoa já fica assim, sério, tudo isso, mas é normal, tem que ter esse tempo para fazer as coisas bem feitas, senão é onde você quer resolver tudo no imediatismo e vai piorando a situação. A gente vê muito esses casos, por exemplo, citando um exemplo mais genérico, com trade, às vezes a pessoa está endividada, vê uma solução para ganhar dinheiro rápido, né? Sempre essa promessa, entra lá no trade, na alavancagem, o que for, dá errado. Aumenta mais ainda o primeiro problema, que se ela tivesse começado a resolver com mais calma, chega lá. Outro ponto é a questão de que nem sempre importa o tanto que você ganha. A gente sempre gosta de falar assim que para você acumular uma grande fortuna, né? Principalmente quando você quer se tornar milionário mais cedo, depende muito do tanto que você ganha. Mas nunca é só isso, né? Se você ganhar 50 mil por mês e gastar 45, você tá às vezes ficando menos rico do que o cara que ganha 15 e gasta 5. Afinal, ele tá guardando 10 mil por mês, você tá guardando 5 e não significa que você vai ter aquela receita permanente. E, inclusive, a gente passou por uma pandemia, né, para mostrar que nada é permanente. Você pode, a qualquer momento, ter alguma coisa que mude ali a sua fonte de receita, por exemplo. Então, começar a se preocupar justamente com os custos desde o início é muito importante. Tem até o Flávio Augusto, né, Geração de Valor, acho que todo mundo conhece bastante, né, um grande empreendedor, que ele falou, sempre uma das premissas dele no começo de vida custo baixo e pé no chão, caixa. Ele fala que caixa é muito importante. E aí já puxando até para a parte que você falou agora da tranquilidade, né, de quem tem uma vida financeira mais equilibrada, a gente já vem até falando do princípio do planejamento, que é a reserva de emergência. Eu comento muito lá em casa quanto eu fico tranquilo quando, tipo assim, depois que eu formei uma reserva de emergência. Porque antes era qualquer coisa, o pneu do carro furou, já dava aquela preocupação. Surgiu uma coisa imprevista, que surge mesmo, um exame, uma doença, igual falar, um imprevisto do carro, você já fica preocupado, meu Deus, como que eu vou fazer para resolver isso? Não, na hora que você tem a reserva financeira, você fala, vai no melhor borracheiro, vai no melhor médico, você tem até uma qualidade para resolver o seu problema com muito mais tranquilidade, que não tendo dinheiro, você tem que resolver do jeito que dá. Tendo a sua reserva de emergência, né, que é o que a gente fala, que essa você não tem nem que inventar moda, tem que estar ali na sua mão com a rentabilidade mais conservadora. Quando surge qualquer problema, você está muito amparado, muito tranquilo, você consegue resolver com tranquilidade, não atrapalha o seu dia a dia, sua família, sua saúde, seu serviço. E eu acho isso que as pessoas acabam negligenciando. E eu vejo isso principalmente do público que ganha muito no dia a dia. E aí já falando até de casos médicos, o médico fala, não, eu ganho 40 mil por mês, eu não preciso de uma reserva de emergência de 6 meses. Porque se eu tiver algum imprevisto, eu tenho, no mês seguinte eu tenho esse dinheiro para cobrir. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ter o dinheiro guardado ali do que você ter a emergência e ainda ter que receber o dinheiro para ter aquela emergência. Então, acho que são alguns pontos importantes aí que eu acho
que já puxou ali algumas coisas do que você foi falando. Perfeito. E eu gostei muito da perspectiva que você comentou sobre o dinheiro não é o mais importante, mas se você não cuida dele, ele afeta sim áreas da sua vida que são as mais importantes. E durante sua fala eu fui pensando, acredito que em duas coisas na nossa vida que a gente pode classificar como coisas que, caso você não cuide, vai impactar coisas das quais você valoriza. A primeira é a saúde e a segunda é o dinheiro. Eu digo da saúde porque eu vejo que em momentos da minha vida eu deixei a saúde em segundo plano porque eu queria conquistar algumas coisas. Só que depois a minha saúde caía e eu não conseguia mais fazer essas coisas porque minha saúde não estava fortalecida. E com o dinheiro é a mesma coisa, né? A gente sonha em viajar com a família, a gente sonha em conquistar um carro, a gente sonha em crescer no trabalho, mas se você não se planeja financeiramente e não tem ali uma mentalidade tranquila em relação ao dinheiro, com o tempo isso vai ter um efeito cascata em cima das coisas das quais você considera importante. Então gostei muito dessa sua perspectiva envolvendo o dinheiro e coisas das quais são importantes. Valeu, cara. Obrigado.